Gente, nós estamos conversando hoje aqui sobre a pneumonia infantil. O foco é a pneumonia infantil, porque é a doença que mais mata crianças com menos de 5 anos de idade. Pode ser evitada, pode ser controlada, pode ser curada, mas requer ação daqueles que cuidam das crianças. Então, informação é prioridade. Por isso, a gente está aqui com os nossos especialistas para nos ajudar a ter o máximo de informação e cuidar dessa doença, evitar que as nossas crianças possam chegar aí a um óbito, né? O que é pneumonia infantil? O que é a pneumonia? Simplificando, né? Porque se a gente for falar em geral, há várias pneumonias. O que nós estamos tratando hoje aqui é da pneumonia aguda, da criança que está em casa, está na escola e tal, começa a passar mal, tem a pneumonia. É esse o assunto. Existem outros tipos de pneumonia que não... Mas que ataca uma criança também, não? Exatamente, crianças, adultos, né? Certo. Mas eu acho que o foco nosso é esse. Todo o enfoque do programa é, né, que é uma doença ainda que mata muitas crianças, que acomete um grande número de crianças, essa coisa toda. Então, essa pneumonia aguda, ela é consequência, na prática, de uma bactéria, né? Embora haja pneumonias por vírus, haja pneumonias por bactérias e tal, mas essa mais grave é causada por bactérias que normalmente as crianças já têm no seu aparelho respiratório, na garganta, né? Pela contaminação, contato com outras crianças, contato com adultos, às vezes condições de higiene desfavoráveis, faz com que essas crianças sejam colonizadas, como se diz. Na garganta dela já tem bactéria. Então, se durante um resfriado, durante uma queda brusca de temperatura ou outra condição qualquer, a resistência da criança baixa, essa bactéria vai para o pulmão. E aí, então, determina uma infecção que tem sinais clínicos, etc. e tal, e que é a pneumonia. Então, o que o senhor está dizendo é que essa pneumonia que mata nesse nível que a Organização Mundial de Saúde sinalizou, é esse tipo de pneumonia provocada por bactérias. E que essa criança, se eu entendi, ela já é propensa, porque a que pega a pneumonia, ela já tem uma bactéria. Normalmente o nosso organismo ele é habitado por bactérias. Né? E como o Clêmax falou, se a imunidade abaixa por algum motivo, essa bactéria vem e toma conta. Né? E aí, baseado em sintomas clínicos, né, em sinais, por exemplo, você começa com uma gripe, o paciente liga, né, a criança começou com uma tosse, começou uma febre, uma secreção amarela, esverdeada, você examina o paciente e não encontra nada, tem 24 horas de febre. Você pede para o paciente retornar em 48 horas e observar alguns sinais de alerta. Né, aumentar o esforço respiratório, a criança começa a respirar com dificuldade, o nariz pode começar a fazer o batimento de asa do nariz, a criança fica gemente. São sinais que o pediatra tem a obrigação de informar para o paciente que, se acontecer, ele tem que retornar. E aí o pediatra reexaminando, né, já que o primeiro exame físico que ele fez no primeiro dia estava normal, ele vai desconfiar da pneumonia, né, e aí iniciar o tratamento, a etapa do diagnóstico e do tratamento. Né? E aí, se esse paciente tiver uma imunidade mais baixa, essa bactéria for uma bactéria mais agressiva, pode evoluir para uma infecção mais grave, né? E aí começa todo o processo. Aí o pediatra tem que chamar o pneumologista. Vamos, me ajuda aqui, porque ele não está evoluindo bem, né? Mas normalmente essa parte clínica, essa parte inicial que vem ao pediatra, o pediatra tem que informar o paciente os sinais de alerta que a mãe tem que ter em relação àquela criança. E quanto mais baixa a idade da criança, maior a gravidade da pneumonia. Essa percepção, quer dizer, normalmente a questão ou essa doença começa com o resfriado, porque, né, a criança está resfriada, aí procura o médico, não procura o médico, está em casa, a gente vai lá, dá aquele remedinho para curar o resfriado, mas a criança vai ficando molinha, vai ficando gemendo, com dor no corpo, essa coisa toda. Sempre começa com resfriado, ou não? O sempre medicina a gente nunca pode... Isso não é uma coisa que, né, mas normalmente começa dessa forma, começa com uma tosse, com uma secreção nasal, uma prostração, aí vem a gemência, vem ataque apneia, que é dificuldade respiratória, a criança fica prostrada. Prostração em medicina é tudo, né, associada à febre. O que você se incomoda mais, uma febre alta ou uma prostração? Eu prefiro ter uma criança brincando com 39,5 de temperatura,
que uma com 38 e prostrada. Essa criança tem que ser examinada. Com esforço respiratório, essa criança deve estar com a pneumonia. Perfeito. Né? Sinusites e rinites, elas também podem provocar pneumonia ou elas são portas de entrada ou não? Exato. Até eu queria aproveitar esse gancho que o Cláudio acabou de nos trazer para chamar a atenção até não só dos colegas, como também das pessoas que estão assistindo o programa, que tosse e dificuldade para respirar são dois sinais importantes, né? Então, como ele chamou a atenção, a mãe identifica que a criança dela tem nariz correndo, febre, não sei o que e tal, mas está com tosse e está com dificuldade para respirar, aquela respiração mais ofegante, isso pode ser um sinal de alerta. Tá? Não quer dizer que necessariamente seja uma pneumonia, também não vamos alarmar todo mundo, não é isso. Mas pode ser uma asma. Pode ser uma asma, então aí é diferente, mas é um sinal de atenção. Né? Eu acho que o ponto de equilíbrio é esse. Não é para alarmar, mas é um ponto de atenção. Me parece, e porque isso é uma curiosidade que eu tenho, assim, aqueles sinais que mais caracterizam, que a gente tem que dizer, opa, pera lá, isso não é mais coisa para eu ficar em casa tratando, eu devo procurar um médico. Seria essa coisa da prostração, da febre, exatamente. E da a tosse, dificuldade para respirar, e prostração, frequentemente tem febre, pode não ter, mas frequentemente tem. Certo. Né? A criança geralmente recusa a alimentação, tem uma certa inapetência, então esses sinais são importantes. Perfeito. Lógico que não quer dizer que tudo isso seja pneumonia, mas... Não, mas aí isso, vai lá, é sinal de alerta, procura um médico. Pode não ser pneumonia, pode ser asma, pode ser outra coisa, mas pode ser pneumonia. Claro. Né? E aí precisa ser tratado porque... Principalmente nas crianças pequenas, né? Criança com menos de 5 anos. Tá? Perfeito. Então esse é um grupo especial que a gente tem que dar uma recomendação particular, porque aí é que os quadros têm mais gravidade, essa coisa toda, e precisa frequentemente de um profissional para dar uma orientação para a família. Né? Perfeito. E existe de 6 meses a 3 anos de idade, em torno disso, uma baixa de imunidade natural do organismo, mas é fisiológico, é chamado, até um nome meio longo, hipogama-globulinemia fisiológica da infância. É um nome até bonito. Só para médico. E isso, os trabalhos mostram que crianças dessa faixa etária podem ter problemas infecciosos de 5 a 15 infecções respiratórias agudas por ano. Não quer dizer que sejam pneumonias. Certo. Gripe, um resfriado de 5 a 15 por ano, de acordo com o ambiente que ele vive, com essa hipogama-globulinemia, com a intensidade que seja. Né? E essas crianças têm a via respiratória mais estreita, então fica mais difícil você conseguir colocar aquele catarro para fora, secreção. Né? Então fica suscetível, fica mais suscetível. A creche é outro fator. Né? Daí a importância daquilo que você falou antes, da questão da vacina, de estar com as vacinas em dia, porque é uma proteção, né? Quer dizer, se a pneumonia ela vem pela baixa da imunidade, que permite, né, a entrada da bactéria, a inflamação, etc., quanto mais você protege a imunidade dessa criança, essa seria uma das formas de prevenir a pneumonia, por exemplo, né? Cuidar para que essa criança ela não tenha uma baixa da imunidade, permitindo, portanto, essa questão da doença, né? Vocês estavam falando, pode ser tratada. Antes, eu acho que a gente não respondeu. Sinusite e rinite são portas de entrada, elas também, como resfriado, podem evoluir para a pneumonia? Como é que é? Isso. Esses termos são, às vezes, usados de uma maneira um pouco assim, confusa, né? Mas, de outra maneira, a rinite, frequentemente, é qualquer inflamação no nariz e, vamos dizer, um resfriado pode ser considerado um quadro de rinite, uma rinofaringite, uma inflamação por vírus, a criança espirra, tem tosse, nariz escorrendo, essa coisa toda. A sinusite já é uma infecção, normalmente que tem um curso mais crônico. Por exemplo, uma criança começa com resfriado e depois não melhora dentro dos 2, 3 dias comuns, vai mantendo febre, nariz entupido, com dificuldade para respirar e aí se começa a pensar numa sinusite. Quer dizer, é um quadro um pouquinho mais arrastado. Né? Esses quadros, eles, da mesma maneira que a gente estava falando antes, eles favorecem de alguma maneira. No caso da sinusite, quando você está com alguma inflamação, alguma infecção, né? E a sinusite em particular, porque a criança pequena pode
ter essas secreções sendo aspiradas para o pulmão. Elas podem descer pelo aparelho respiratório e ir para o pulmão. E claro que pode haver uma comunicação, né? Então, eles são fatores, porque o aparelho respiratório do nariz até o alvéolo é praticamente um só. Quando tem uma rinite, pode ter uma faringite, pode ter uma bronquite e por aí vai, né? Então, eles podem ser fatores que favoreçam, sim. Perfeito. Vocês já comentaram um pouquinho sobre isso, mas vamos voltar. Pneumonia é contagiosa? A criança que está com pneumonia, ela deve ser separada? É contagioso? Essa é uma pergunta muito comum, né? E até às vezes eu fico me perguntando, né? Mas não tem a infecciosidade de um vírus, né? Tanto é que em enfermaria você não isola uma criança com pneumonia, né? Agora, existem pneumonias por bactérias atípicas que são epidêmicas, né? Você pega famílias inteiras, comunidades, não é isso, Clemente? É verdade, é verdade. Essas são menos comuns na prática, mas existem algumas bactérias, como o Cláudio chamou a atenção, que podem se transmitir de pessoa para pessoa. Né? Então, às vezes, numa creche, como ele chamou a atenção, no colégio, ou mesmo em adolescentes, no quartel, por exemplo, eles podem ter surtos, pequenos surtos. Dentro de uma família, várias pessoas com pneumonia ao mesmo tempo. Mas, vamos dizer, proporcionalmente, isso é menos comum do que essa outra pneumonia que a gente está falando, que é não contagiosa. Né? Quer dizer, uma criança não transmite para outra, um adulto não transmite para a criança, não é assim. É uma doença que não transmissível, pode-se dizer assim. Estou percebendo que o senhor não quer falar, mas vou provocar. Quais são os tipos de pneumonia que tem aí? Quais são os tipos de pneumonia? Tá bom, essa é a que mais, mais abrangente, que provoca talvez uma maior preocupação, que a gente tem que cuidar e tal. Mas existem outros tipos, então, né? Que, por exemplo, esse tipo que é até contagioso e que, nesse caso, a criança tem que ter um cuidado maior, etc. Eu vou para o intervalo e no retorno o senhor me conta essa história, tá bom? Ok, vamos lá. Cabeça